enquanto o Senhor morreu por nós, com amor incondicional, cuida da nossa casa, cuida da nossa vida. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. E nós saímos num dia de 24 horas. Comentamos tudo o que acontece, mas não somos capazes de abraçar alguém e dizer assim: Jesus te ama. Ah, mas eu não conheço fulano. Jesus nos conhece, amém? Mas em quantas vezes nós não caímos porque o Senhor levanta pessoas que a gente nem sabe quem são para pagar o preço por nós, para virar madrugada orando por nós, para se ajoelhar, pegar aqui o bilhetinho de oração: Senhor, abençoa fulana, abençoa. E quantas vezes nós nos mantemos em pé pela oração de pessoas que nós não conhecemos, e queremos achar que para fazer a obra precisamos conhecer. Queremos achar que se Jesus não age quando a gente quer que Ele haja, eu posso cobrar. Se Jesus não ressuscita aquilo que eu quero na hora que eu quero, eu posso questionar. E o pior, sair disseminando. Porque a pessoa vazia, quando ela não recebe o que quer, ela é mimada. E se ela não recebe o que quer na hora que quer, ela sai e leva meio mundo com ela. Se as pessoas não estiverem conectadas com Cristo. Porque é muito fácil dizer um não para quem está vazio e Ele levar a meia igreja junto. E o Senhor está levantando uma geração nos últimos tempos para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. A palavra diz que o Senhor, Ele chega perto e pede da pedra: Lázaro, sai para fora. E os discípulos reclamam o quê? Amém, é um milagre. Não, eles reclamam que está fedendo, amém? 4 dias. 4 dias. Já cheira mal. 4 dias. Eu cheguei no culto na arvorezinha e a minha bênção ainda não chegou. 4 dias, aos olhos humanos, a ótica humana já cheira mal. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. 4 dias e eu não tenho a resposta do meu milagre. Aí Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E a palavra diz que Lázaro sai e se desprende. E nessa noite o Senhor está nos acordando espiritualmente, nos desprendendo daquilo que está nos impossibilitando de viver o nosso milagre. E eu repito para os irmãos, eu não sei, mas o Senhor trouxe alguém aqui com o coração apertado, dizendo: Pai, Tu não me ouve porque às vezes eu fraquejo. Tá tudo bem, só não pode desistir. Tá tudo bem. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Tá tudo bem, só não desiste. Filha, não desiste. Pode estar cheirando mal, pode já ter demorado 4 dias, pode já ter demorado 1 mês, pode já ter demorado 1 ano, mas o Senhor, Ele não chega nem cedo nem tarde, Ele chega no momento certo. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. O Senhor chega no momento certo. Mas nós precisamos entender que e viver a promessa e a realidade é um desafio que depende da nossa postura. É da nossa postura. Sim, eu tenho uma promessa, mas a minha realidade é totalmente oposta à promessa que Deus fez. Mas tá tudo bem se a gente ficar triste, tá tudo bem se a gente querer desistir. Só não pode desistir. Olha para o céu e diz: Senhor, aqui está minha promessa. E aqui está minha realidade. Agora senta aqui comigo, Pai, e me diz o que eu tenho que fazer. Me diz como é que eu tenho que me comportar. Me diz como é que eu tenho que acreditar. Me diz como é que eu olho
e digo: Pai, eu tenho promessa. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Só que ela não chega. E sabe por quê? Porque quando o Senhor quer nos exaltar no meio dos homens, o Senhor não chega com um milagre assim, ó, toma. Ele levanta, prepara a terra e planta. Porque quando a flor cresce, cresce com graça. Com graça. Com graça. O Senhor diz: aquilo que eu tenho preparado para a tua vida é para crescer com graça. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. E nessa noite eu coloco por terra toda amarra, toda armadura, tudo aquilo que te fez adormecer, tudo aquilo que te fez parecer que o mundo mata. Não, porque aquilo que eu escolho, eu honro. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. O Senhor nessa noite Ele está liberando amarras. Mas o tempo entre a promessa e a realidade é postura nossa. Eu preciso entender que eu sirvo um Deus que morreu por mim, que morreu também por aquele que às vezes a gente tem que orar e fica louca para dizer assim: mas olha aí, faz tudo errado. Mas quando Deus quer abençoar, abençoa. Eu estou orando, eu estou pagando, eu estou jejuando, por que a minha resposta não chega? Para de reclamar. Para, porque o Senhor pagou um preço muito caro por almas. E o fato de eu ser de um jeito e fulano ser de outro, o Senhor morreu por almas. Nós precisamos aceitá-lo e reconhecer que é só Ele que pode mudar a nossa vida, que pode mudar o diagnóstico da nossa vida, que pode mudar a nossa trajetória no tempo dEle, não no nosso. O tempo dEle é o melhor. O tempo dEle é o suficiente para que a gente possa viver o nosso milagre. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega para Marta e diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu pergunto para os irmãos assim: fecha os teus olhos. E aí imagina Jesus entrando aqui. Amém? Não precisa olhar que a irmã está aqui, quem está aqui. Fecha os teus olhos. Imagina a tua situação. Aquilo que tu tem colocado na presença do Senhor. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Aí alguém perto da tua casa, em algum lugar, diz assim: oi, irmão, Jesus chegou. Jesus está aqui. Aí tu chega angustiado, como Marta chegou na presença do Senhor e disse: mestre, se tu estivesse aqui, xarabacanda, rabachanda, rabacai, Lázaro, a quem tu ama, não teria morrido. Aí o Senhor diz que Lázaro não morre, não está morto, ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Não te disse eu: se creres, verás a glória de Deus. Aí Marta confirma: bem sei eu que tudo aquilo xarabacanda, rabachanda, rabacai, tudo aquilo que te moveu, tudo aquilo que fez com que tu estivesse nesta noite, neste culto, buscando a presença do Senhor, adorando o Senhor, te despojando dos prazeres da carne, abrindo o teu coração para o eterno, o Pai concede. Aleluia. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. E aí num gesto tão amável, a palavra diz que os discípulos eles choraram e o Senhor ele se compadeceu e chorou. Para de reclamar quando a tua vitória não chega no tempo que tu quer, porque o Senhor sofre junto contigo, porque como Pai Ele nos ama.
E como Pai, Ele nos cria da melhor forma. E Ele não nos dá quando nós pedimos, Ele nos dá quando nós estamos preparados para receber. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Que nessa noite, aleluia, tudo aquilo que nos adormece, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos faz cheirar mal diante dos olhos do Senhor, seja aniquilado. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Seja exterminado. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Assim como Jesus foi no tempo dele e ressuscitou a Lázaro, o Senhor vai restaurar, ressuscitar todas as promessas que Ele lançou para nossa casa, para nossa vida. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Eu convido a igreja, aqueles que quiserem passar aqui na frente, aqueles que quiserem dizer para o Senhor: Senhor, já cheira mal, mas eu sei que Tu vai curar. Já cheira mal, mas eu sei que Tu vai agir. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. E não é porque a irmã Letícia está pedindo, não. É porque o Senhor, eu estou preparada para receber de Deus. Se tu está preparado para receber de Deus, se tu quer receber o teu milagre, se tu quer chegar aqui e dizer assim, ó, que está Jesus? Já cheira mal, mas eu estou aqui e eu vou dar. Todos os dias, incansavelmente, o inimigo ele tenta nos destruir. Todos os dias ele tenta nos enganar. Todos os dias ele tenta nos massacrar. Aleluia. E eu vou pedir para a igreja, aqueles que conseguirem e puderem, chegar junto de um irmão. Eu sempre faço isso. E vai dizer, essa irmã já quer movimentar. Mas é porque eu sei que tem horas da nossa vida que tu não precisa dizer nada. Mas um abraço, ele cura. Um abraço, ele tira tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos faz sofrer. Aleluia. E eu convido a igreja a adorar, um orando pelo outro. Ministra na vida do teu irmão. Quem fala em línguas dá liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. Tu tem liberdade, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. E coloca para Deus a angústia do teu irmão, dizendo, Deus, já cheira mal, já faz tempo, aleluia, mas Tu é Deus fiel para curar, Tu é Deus fiel para trazer, Tu é Deus fiel, aleluia, para trazer à existência aquilo que humanamente não é possível. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és santo, Pai. Oh, Jesus, aleluia. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Aleluia. Eis a tua igreja que clama, que espera. E que está aqui, Senhor, diante do Teu altar, se despojando de tudo aquilo, Pai. Aleluia. Que separam ela de Ti. Aleluia. Tudo aquilo que já cheira mal. Tudo aquilo que já faz tempo, aleluia, tudo aquilo que a nossa lógica humana entende que não é capaz de receber, que não é capaz de realizar, que não é possível acontecer. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. Mas assim com o mesmo amor, aleluia, que Tu trouxe para Marta, Maria e Lázaro, aleluia, é o amor que Tu derrama sobre a Tua igreja. Xarabacanda, rabachanda, rabacai. É o amor que Tu vai salvar, curar, libertar, operar milagres, ressuscitar sonhos, ministérios. Xarabacanda, rabachanda.